Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar essa quarta-feira juntos, pensando um pouquinho sobre a vontade de Deus, né? Segunda-feira eu falei sobre dois aspectos da vontade de Deus que parecem contraditórios, mas na verdade cabem perfeitamente com aquilo que Deus é. Ou seja, a vontade de Deus pode ser frustrada em alguns aspectos e não pode ser frustrada em outros. Deus tem determinado certas coisas que vão acontecer de fato. Ao longo da história, Deus determinou que certas coisas acontecerão, não importa o que. Mas também Deus tem um aspecto da sua vontade, dos seus desejos, que não são cumpridos pelos homens, pelo homem, pelo ser humano. E isso traz muita confusão na cabeça das pessoas. As pessoas têm dificuldade na igreja em relação a esse assunto, a essa doutrina chamada soberania de Deus. Muita gente não entende o que é a soberania de Deus, como é que Deus trabalha com a soberania dele. Por que eu digo isso? Porque na maioria das pessoas, na maioria da mente das pessoas, existe essa ideia de que Deus controla todas as coisas, de que pelo fato dele ser soberano, ele está no controle de todas as coisas. E ele não controla todas as coisas. Isso pode chocar o que você traz na sua teologia, mas é uma grande verdade. Deus comanda todas as coisas, ele coordena todas as coisas. Ele está no comando de todas as coisas, vamos dizer assim, mas não controla todas as coisas. Tem muita coisa errada acontecendo que não é da vontade de Deus. Tanto é que Jesus disse assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Por que ele falou isso? Porque na terra, a vontade de Deus, o desejo de Deus é frustrado. Então, se você entender isso, você vai perceber que nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Deus não está no controle absoluto de todas as coisas. Deus dá liberdade. Ele é lógico, coordena todas as coisas de uma maneira sábia, Deus nunca perde a soberania por dar liberdade. Esse é um outro aspecto que muita gente não entende. Deus de fato é soberano. Ele é o top de linha. Deus está no maior ranking de autoridade do universo inteiro. Ele é o soberano de todas as coisas. Então, mas ele dá liberdade, Ele dá liberdade ao homem, à vontade humana, ele dá liberdade ao inimigo, a Satanás. E depois ele vai coordenando essas coisas. Ele não controla imediatamente todas as coisas. Às vezes você vai num funeral e as pessoas, Deus levou. Por que Deus levou tão cedo? Por que Deus matou? Deus não fez isso, Eu queria ler um texto para você aqui, para a gente meditar um pouquinho, em 1 João, capítulo 5, versículo 14, aliás, e 15. Diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então aqui você vê que Deus só realiza as coisas de acordo com a sua soberana vontade. Deus não realiza nada, não atende pedido nenhum que não esteja em harmonia com o seu querer, com a sua vontade, com a sua determinação. Você pode querer coisas, mas as suas coisas tem que se harmonizar com Deus, tem que se harmonizar com a vontade de Deus. Deus não se adapta à nossa vontade. Somos nós que temos que nos alinhar com a vontade soberana do Senhor. Então isso faz parte de uma visão correta a respeito de oração. Quando você entende como é que Deus trabalha com a sua soberania, você vai ter que entender também outros aspectos que estão ligados à soberania, como a autoridade. Por exemplo, a autoridade. Quando Deus concede autoridade aos homens no planeta Terra, Deus não fica tomando essa autoridade. Deus deixa a coisa rolar, Deus deixa a coisa acontecer. Aqui ou ali Deus intervém, mas Deus, de modo geral, dá liberdade e vai no curso das coisas. E muita gente não acredita nisso.
Olha só o que está acontecendo hoje no planeta Terra, no Brasil. As coisas tão malignas que estão acontecendo. A sociedade cada vez pior, apodrecendo nos valores morais, espirituais. Isso é vontade de Deus? De maneira nenhuma. Deus nunca planejou isso. Os homens estão tendo essa liberdade de malignidade. A palavra de Deus diz que nos últimos dias a iniquidade crescerá de tal forma que o amor de muitos esfriará. Então você tem que ter noção de todas essas realidades para você não achar que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus está no controle de todas as coisas, então todas essas coisas malignas, erradas, estão passando pela mão divina. Deus está, de certa maneira, cooperando. Deus não coopera com a malignidade, Deus não coopera com o mal, com a injustiça. Se Ele é soberano nesse sentido de que Ele controla todas as coisas, então Ele seria coautor de todo o mal que está aí. E Deus não tem nada a ver com o mal que está rolando por aí. Amém? Se você souber agir, se você souber pedir de maneira adequada com a vontade de Deus, tanto a vontade fixa, né, vontade imutável, chamada propósito, quanto a vontade que pode ser frustrada de Deus. São essas duas vontades que Deus trabalha. Né? Você verá na sua vida resultados maravilhosos da mão divina, das respostas de Deus para você. Eu gostaria de ter tempo para falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu tenho que dividir isso ao longo da semana. Apenas pense o seguinte: Deus não está controlando todas as coisas. Tem muita coisa errada acontecendo que é responsabilidade do homem. Quando a gente adoece, ai meu Deus, por que o Senhor me permitiu adoecer? Não, é a gente que come errado, a gente levanta tarde, a gente bebe o que não deve, come no que toma muito remédio. Enfim, a gente tem uma gestão sobre nós mesmos que muitas vezes a gente transfere para Deus. E não é vontade de Deus que você ande doente, que você ande mal, que você ande na pobreza, na miséria. Não é vontade de Deus isso. A vontade de Deus é que você seja redimido, restaurado, seja, né, trabalhado pela sua imensa graça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, dá-nos entendimento a respeito disso, porque nós precisamos ter pelo menos uma visão melhor a respeito dessas realidades, para que a gente possa orar melhor como igreja, para que a gente não fique levando ao Senhor coisas que não tem nada a ver com o Senhor, culpando o Senhor de coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Pai, ajuda-nos a entender, Senhor, que o Senhor é um Deus soberano, mas que concede autoridade e liberdade. Que o Senhor não controla diretamente as coisas, mas governa as coisas. E isso é sabedoria, isso é capacidade. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a ter uma visão para que a gente possa se alinhar com a Tua verdade. A nossa vontade tem que ser submissa, alinhada com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e amanhã a gente se vê para a glória do Senhor. Amém.